Fala galerinha do sétimo ano, beleza? Tudo bem? Então, pessoal, olha só. Eu vim aqui trazer um vídeo para vocês de revisão sobre o nosso conteúdo de equações do primeiro grau, né? É o nosso conteúdo aí da P2 desse segundo bimestre. E com esse conteúdo a gente consegue resolver várias coisas, tanto aqui no sétimo quanto aqui para frente, tá? Queria só deixar um recadinho para vocês. Quem gostar do vídeo, deixa o like, tá? Deixa um comentáriozinho aí, bacana, só para dar uma engajada. Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar aqui com o nosso conteúdo de equação do primeiro grau. E aí, antes de realmente iniciar aqui a nossa apresentação, tá? Eu queria falar para vocês o seguinte: equação do primeiro grau, a gente tem que conhecer os termos dela, né? Primeira coisa, o que é o primeiro membro? O primeiro membro de uma equação é a parte que vem antes da igualdade. E o segundo membro é o que vem depois da igualdade, tá? O que seria a incógnita? A incógnita é representada por uma letra qualquer, né? Pode ser uma letra, um símbolo, tá? Então a gente tem que saber isso aí previamente, tudo bem? Vamos iniciar aqui, ó, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é o que representa o princípio aditivo, né? Trabalhar com esses princípios, são dois, na verdade, o princípio aditivo e o multiplicativo. A princípio eu vou falar com vocês do princípio aditivo, onde a gente já deveria saber que quando a gente fala de princípio aditivo, a gente tem que falar de duas operações, né? A adição e a gente também deveria falar sobre a subtração, né? Que são operações aí que são opostas, certinho? E aí a gente tem que lembrar o quê? Ó, a adição e a subtração, elas são operações opostas, né? São operações opostas aí. E uma completa a outra, tá? Aqui a gente tem que entender que quando a gente está falando de princípio aditivo, a gente tem que fazer o seguinte. Vou dar um exemplo aqui para vocês, onde a gente pode aplicar o nosso princípio aditivo, né? Imagine que eu tenho aqui 4 mais x. Continuando aqui, galera. Então, nós temos aqui 4 mais x é igual a 12, por exemplo, né? A ideia de quando a gente resolve uma equação do primeiro grau é isolar a incógnita, né? Ou seja, quem está junto com ela, a gente tem que jogar lá para o segundo membro. E aí lembra do seguinte, trocou de lado, trocou de sinal. Esse 4 aqui, ele está positivo, ele vai para o outro lado o quê? Negativo, né? Então vai ficar x é igual, o 12 já estava lá, deixa ele quieto, o 4 virou negativo. 12 menos 4 é igual a 8. Descobrimos então o valor aí de x, tá? Um exemplo agora trabalhando com um número negativo, olha lá, x menos 10 é igual a 5, tá? Esse 10 está negativo de um lado, eu tenho que jogar ele para o outro lado positivo. Lembra do seguinte, por que eu tenho que jogar ele para o outro lado positivo? Porque eu tenho que isolar a incógnita, né? Então vai ficar x é igual, o 5 já estava lá, o 10 que era negativo virou positivo. X é igual a quanto? X é igual a 15. Beleza, pessoal? Princípio aditivo, show, né? Ok, vamos dar continuidade agora a falar sobre o princípio multiplicativo. De novo, tá falando de multiplicativo, pessoal. Tá falando de quais operações elas são opostas, né? Nós estamos falando aí da multiplicação e nós estamos falando também da divisão. E essas duas operações, elas são operações o quê? Que se completam, né? Ou seja, elas são operações que são opostas, tá? E quando eu trabalho com princípio multiplicativo, é com essas duas operações que eu trabalho, tá bem? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês também, tá? Só um segundo. Isso. Vamos lá, por exemplo. Imagina aqui, ó, 3x é igual a 21, tá? O que que o 3 está fazendo com o x? Pensa no seguinte, tá? Quando não tem nada entre um número e uma letra, é uma multiplicação. Então lá é 3 vezes x igual a 21. O 3 está multiplicando, passa ele para o outro lado fazendo a operação oposta. Qual é a operação oposta da multiplicação? Divisão, né? Então vai ficar x é igual a 21 dividido por 3. Lembrando que a divisão ela pode ser representada por dois pontos ou por fração. Eu costumo representar por fração, tá? Então 21 sobre 3 é igual a 7. X é igual a 7, descobrimos aqui o valor de x. Tudo bem? Vou dar mais um exemplo, agora utilizando a divisão.
Olha só, x sobre 5 é igual a 10, né? X sobre 5 a gente entende que isso aqui é uma divisão, e se o 5 está dividindo de um lado, eu passo ele para o outro lado fazendo a operação oposta, que é a multiplicação, tá? Então vai ficar x é igual a 10 vezes 5, tudo bem? E aí, 10 vezes 5 é igual a 50. Descobrimos aí também o valor de x utilizando o princípio multiplicativo, tá? Eu quero explicar para vocês o seguinte: eu escolhi trazer para vocês exercícios para a gente ir trabalhando, tá? E aí a gente vai conversando aqui sobre qual é o método que eu prefiro ou o método que eu uso quando eu vou realizar uma operação ou uma questão desse tipo. Tudo bem? Espero que vocês consigam entender aí, tá? A primeira atividade que eu trouxe aqui pra gente é uma atividade de balança, tá? E normalmente quando ele fala de balança, pessoal, essa balança ela está o quê? Em equilíbrio, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue representar uma igualdade, né? O que tem de um lado também tem no outro. E aí, vamos pensar comigo aqui o seguinte, ó. Eu quero descobrir o valor de cada uma dessas bolinhas, tá? O que que eu tenho que fazer? Como eu não sei o peso delas, eu vou representar elas por uma incógnita. Dessa vez eu vou chamar ela de y, tá? Deixa eu só engrossar aqui o pincel. Aqui. Só um segundo, pessoal. Aqui. Vou chamar ela de y agora, tá? Ou seja, do lado aqui esquerdo, eu tenho quantos y? 2, né? Então, 2y. Junto com ele, eu tenho mais 5. Isso tudo é igual ao quê? 5 mais 5 mais 5, né? Vai dar 15, tá? Continuando, então, como eu tenho que isolar a incógnita, tá? E se você está tendo aula comigo, eu já te passei para vocês, inclusive no quadro, falando o seguinte: quando eu tenho que trabalhar com os dois princípios ali na mesma operação, na mesma equação, eu tenho que trabalhar primeiro com o princípio aditivo e só depois com o princípio multiplicativo, tá? Então esse 5 que está positivo de um lado vai para o outro lado negativo. Então vai ficar 2y é igual, o 15 já estava lá, menos 5, tá? Então 2y é igual a quanto? 15 menos 5, 10. O que que o 2 está fazendo com o y aqui, ó? Quando não tem nada entre um número e uma letra? Multiplicação, né? Se ele está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar que y é igual a 10, olha lá, dividido por 2. Tá vendo que eu posso representar a divisão por fração, por dois pontos, tanto faz. Tudo representa uma divisão, tá? Y é igual a 5, certo, galera? Então, lembra do seguinte, né? Quando eu descubro o valor da incógnita, eu tenho que utilizar, perdão, como resposta, o meu conjunto solução. Quem vai ser o meu conjunto solução nesse caso? O 5. Tudo bem? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, vê de novo, tá? Pra gente dar continuidade aqui, né? Vou continuar aqui já pro próximo. Uma atividade bem semelhante, tá? Agora, em vez de chamar de y, vou falar que cada incógnita aqui, ela é representada pela letra A. Lembrando que todas as bolinhas têm o mesmo peso, né? Quantos A's tem aqui? 4, né? Então vai ficar 4A mais 5 no primeiro membro é igual a 17, certo? Esse 5 primeiro, né? Que está positivo, passa ele para o outro lado negativo. Então 4A é igual a 17, ele estava positivo, passou negativo. Agora, resolvendo essa operação, 17 menos 5 vai dar 12. O 4, que está junto com A multiplicando, eu tenho que passar ele para o outro lado dividindo. 12 dividido por 4. Qual é o valor de A? O valor de A é 3, certo? Conjunto de solução. Lembra que não pode esquecer disso aí, hein? Conjunto de solução é 3, tá? Tudo certo, né? Vamos dar continuidade aqui para a próxima apresentação. Vamos lá. Agora aqui, ó, bem semelhante também. Agora vou chamar de B. Um B, 2Bs, 3Bs. Então, 3B mais 1 é igual a 17, né? Lembra que a balança está em equilíbrio, isso quer dizer que é uma igualdade. Então lá, 3B mais 1 é igual a 17, primeira coisa é pegar esse 1 e jogar ele para o outro lado. Então vai ficar 3B é igual a 17 menos 1. 3B é igual a 16, né?
O 3 está multiplicando, passa ele para o outro lado dividindo, 16 dividido por 3. B, ele é igual a... Igual não, né? Vamos apagar aqui e falar aqui. Não vai dar uma divisão exata, então vai ser aproximadamente 5,3333, por aí vai, né? Solução é aproximadamente 5,3333. Eu coloco esse tracinho em cima para representar uma dízima periódica. Tudo bem? Continuando aqui, tá? Uma questão que a gente já fez no nosso livro. Na verdade, são todas as questões do nosso livro, né? Todas as que eu coloquei aqui para vocês são questões do livro que pode estar auxiliando vocês aí. Olha só. Nas figuras a seguir, sabe-se que os perímetros são iguais. Determine. No caso, eu quero descobrir o valor de B, tá? Vamos lembrar do seguinte. Quando ele fala sobre perímetro, né? Ele está falando que a soma de todos os lados, certo? Então, a soma de todos os lados do triângulo é igual à soma de todos os lados aqui do retângulo. Pensa comigo aqui o seguinte sobre o retângulo, né? Que está faltando um pedaço aqui. Se lá em cima vale 2b menos 1, aqui embaixo também vale 2b menos 1. Se em uma lateral vale 2, na outra lateral também vale 2, né? Agora sim a gente consegue fazer uma igualdade aqui, ó. Acompanha comigo. Somando aqui todos os lados do triângulo primeiro, ó. 1b, né? Mais 2b dá 3b. Fica 3b mais o valor que está aqui embaixo, 10. E isso é igual. Agora do outro lado, ó. Conta comigo. Na verdade, eu vou começar pela letra. Aqui é 2b mais 2b dá 4b. Agora, os números. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, 4b mais 2. Agora é só desenvolver, tá? Você vai perceber que agora a gente está trabalhando com incógnitas nos dois membros da igualdade. O que que eu faço? Eu tenho que isolar elas em um membro só, tá, pessoal? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar esse 4, vou jogar ele lá para o primeiro membro. Lembra daquela regrinha, né? Trocou de lado, trocou de sinal. Ou seja, se ele está positivo, ele vai para lá o quê? Negativo. Mesma coisa desse 10 aqui, ó. Não tem letra e está no primeiro membro. Jogo ele para o segundo membro com uma operação oposta, tá? Então aqui, organizando essa brincadeira, vai ficar como, ó. 3b, o 4b estava positivo, vem para cá negativo. Menos 4b é igual, o 2 já estava aqui, só que agora tem o menos 10, né? 3b menos 4b, tá? Lembra da regrinha, tá, pessoal? A gente está trabalhando aqui, então, com números inteiros, um é positivo e outro é negativo. Sinais opostos, tá? Conserva o sinal do maior. Vamos pensar comigo, quem é maior? O 3 ou o 4? O 4 é maior. Então, conserva o sinal dele, que é o negativo. A letra é só repetir, né? Porque depois é só a gente fazer uma subtração, ó. Pensa aqui. Conserva o sinal do maior e subtrai. 4 menos 3, 1. Esse 1 eu não preciso colocar, tá? Então, deixa só o menos b. Menos b é igual. 2 menos 10 vai dar menos 8. Galera, olha aqui. Isso daqui pode existir? A minha incógnita ser negativa? Não pode, tá? Ou seja, eu tenho que vir aqui, multiplicar toda a minha equação por menos 1. Porque só assim vai ser aceitável, tá? Então, no caso aqui, vai ficar b, porque menos b vezes menos 1 dá b. Menos 8 vezes menos 1 dá 8. Ou seja, o valor de b que ele estava solicitando lá no começo é 8, tá? Acabou a questão? Não, porque tem que ir faltando o conjunto de solução, né? Então, conjunto de solução vai ser 8. Descobrimos então aí o valor de b para que essa afirmação que a questão trouxe para a gente seja verdadeira. Tudo bem? Vamos dar continuidade agora. O próximo slide, ele fala o seguinte, tá? Determine os valores de x sabendo que as áreas das figuras são iguais. Ou seja, aqui agora, em vez de trabalhar com perímetro, está falando de área, né? E como que eu encontro a área de um quadrado? Vou até colocar aqui, ó, a área do quadrado, tá? A área do quadrado, pessoal, é lado vezes lado, tá? Lado vezes lado. E a área do retângulo? É bem semelhante, né? Só que a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. Por que que lá no quadrado é lado vezes lado? Porque os dois são do mesmo tamanho, tá? Então, vamos imaginar aqui comigo
que esse quadrado aqui, 4x mais 2, tá? A gente vai multiplicar esses valores aqui, ó. Vai descobrir a área dele primeiro. A área vai ser 4 vezes x mais 2, tá? Então a área vai ser o quê? Faz o chuveirinho, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2, 8. Descobrimos a área do quadrado. Agora a área do retângulo. Base vezes altura. Então vai ficar, a área é igual, a base é x mais 6, que multiplica pela altura, que é 2. Faz o chuveirinho de novo. Vai ficar, a área é igual, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6 vai dar 12. Agora é só eu igualar essas duas áreas aqui para descobrir o valor de x, certo? Que é o que a questão está pedindo. Então vamos lá? Vai ficar 4x mais 8 é igual a 2x mais 12. Organiza, né? Vai ficar 4x já estava aqui, aquele 2x no segundo membro estava positivo, vem para o lado de cá negativo. O 12 já estava aqui, o 8 estava positivo, vem para o lado de cá negativo. 4x menos 2x dá 2x. 12 menos 8 vai dar 4. O 2 está multiplicando o x, passa ele dividindo. O valor de x aqui, para que isso seja verdadeiro, é 2. Né? Qual é o meu conjunto de solução? 2. Ok, galera? Questãozinha trabalhosa, né? Viu que a gente teve que trabalhar primeiro com a área e só depois teve que encontrar o valor de x. Então, pensa, respira na nossa prova. Lembra que é só uma provinha naquele dia. Então, faz ela com atenção, muito cuidado, tá? Vamos dar continuidade aqui, ó. Vim aqui para a próxima apresentação. Agora eu vou estar falando de uma equação onde tem aqui o denominador, né? Ou seja, tem fração, equação com fração. Como que a gente faz? Vou trazer ela aqui para baixo. X sobre 2 mais 1/3 é igual a 10. Lembrando que isso aqui é muito importante, tá? Conjunto universo é o conjunto dos racionais. Ou seja, como o conjunto dos racionais ele é o mais completo que a gente conhece, o que pode ter ali dentro como resposta? Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número decimal, uma fração, né? Esse aí é o maior conjunto que a gente conhece até aqui, tá? Se der algo fora disso, é porque vai ser um conjunto solução vazio, tá? Então vamos lá, a primeira coisa. Viu que tem fração? Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa a gente fazer é tirar o MMC entre os denominadores, tá? Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Lembra do seguinte, ó. Embaixo do 10 tem 1. Então eu vou tirar o MMC entre 3, 2. Precisa colocar 1 no MMC? Não precisa, tá? Então vai ficar 3 e 2. Por 2 vai ficar 3 e 1. Por 3 vai ficar 1 e 1. Vai ficar 2 vezes 3 que é igual a 6, tá? O que eu faço agora? Venho aqui e monto uma equação idêntica à que eu tinha aqui antes, ó. Só que agora o meu denominador é o 6, tá? Lembram? A gente já trabalhou com essa regrinha antes, né? Lembra o nome da regrinha? Regra da bundinha, né, pessoal? O que diz essa regra? Divide pelo de baixo, o resultado você multiplica com o de cima. Tá joia? Então, vamos lá, vamos pensar juntos aqui, ó. 6 que eu tenho aqui dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes x vai dar 3x. Próximo. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Do outro lado. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 10 vai dar 60, né? E aí pensa uma outra vez. Já utilizei todos os denominadores? Usei. O que eu posso fazer? Cortar eles aqui, ó. Cancelar eles, tá? Então, o que sobrou ali? Sobrou 3x mais 2 é igual a 60. Ok? Agora é só resolver a equação. Esse 2 está positivo de um lado, manda ele para o outro lado negativo. Vai ficar 3x é igual a 60 menos 2. 3x é igual a 60 menos 2, 58. O 3 está multiplicando, passa ele dividindo, né? Segundo, passa ele dividindo. Certinho? X vale quanto? Pô, professor, não sei de cabeça.
faz aqui, né, amigão? Olha lá, ó, divide por 3, pega o 5, dá por 1. Porque 1 vezes 3 é 3, que sobra 2. Desce o 8. Vai dar ali. 9 vezes 3 vai dar 27, que sobra 1. Põe vírgula, dá 0. Por 3 vai dar 9. E aí vai ficar sobrando 1 toda vez, tá? Ou seja, vai ser aqui aproximadamente, né? Vamos corrigir. Aproximadamente esse x vale aí 19,3333, né? Só não esquece de colocar aqui em conjunto de solução, que é 19,3333. E aqui a gente tem que lembrar que é aproximadamente, né? Quando não for exato, aproximadamente 19,3333, tá? Um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente já fez isso em sala, tudo bem? Próxima equação agora, trabalhando com incógnita nos dois lados e sendo aqui uma equação com fração. Embaixo do x tem 1 e vamos tirar o MMC entre 3, 4 e 2, tá? Vou colocar em ordem decrescente. 4, 3 e 2. Põe no paredão por 2. Vai ficar 2, 3 e 1. Por 2 de novo. 1, 3 e 1. E por 3, 1, 1 e 1. Multiplica esses valores. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Agora é só eu vir aqui, ó, e montar do jeito que estava antes uma equação. Só que agora o meu denominador é o 12. É um denominador comum aí, certo? Vamos lá. Aplica a regra da bundinha, certo? Então tá lá, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2x, 8x. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes x, 12x. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. O que eu faço agora com os denominadores ali? Já usei todos, né? Posso vir aqui, ó, cortar todos eles, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Repetir a equação, só que sem os denominadores. 8x menos 3 é igual a 12x mais 6, certo? Então, organizando isso aqui, eu vou pegar aquele 12 que está positivo, vou trazer ele para cá negativo. Aqui eu já tinha um 6, aquele 3 que era negativo, vou trazer ele para cá positivo. Tá? Vai ficar como aqui? 8x menos 12x menos 4x. Igual 6 mais 3, 9. Minha incógnita está negativa. Tenho que fazer o quê? Multiplicar por menos 1 toda a equação. Tá? Agora, quando eu multiplico por menos 1, vai trocar de sinal, né? Menos 4x vezes menos 1 vai dar 4x. 9 vezes menos 1, menos 9. Aquele 4 estava multiplicando, passa ele dividindo. Certinho? Qual vai ser meu conjunto de solução? Menos 9 quartos. Lembra lá de novo, ó. Olha quem é o conjunto universo. É o conjunto dos racionais. Ou seja, existe fração negativa dentro do conjunto racionais? Existe. Então, ele pode ser o meu conjunto de solução. Tá bom? Continuando. Próximo slide. Resolver a equação. Tá aí. 2x mais 4 sobre 3 menos 3x menos 9 sobre 5 igual 6 menos x sobre 2. O que eu tenho que fazer aqui? MMC entre os denominadores. Que no caso seria 5, 3 e 2. Põe no paredão. Por 2 vai ficar 5, 3 e 1. Por 3 vai ficar 5, 1 e 1. Por 5 vai ficar 1, 1 e 1. Multiplica aqueles números à direita. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Então, agora o meu novo denominador aqui, deixa eu só ajeitar. Meu novo denominador vai ser o 30. Então, 30, 30 e 30. Vamos aplicar a regra da bundinha. Então, lá, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Pessoal, chamar a atenção de vocês é o seguinte, tá? Quando a gente tem operações aqui no numerador, ó,
Pelo amor de Deus, não seja apressado não, tá? Se você tem facilidade, fica à vontade. Mas eu não sugiro você faça direto aqui o chuveirinho depois. Olha só o que eu quero falar. Vai ficar assim, ó. 30 dividido por 3, 10. Então eu venho aqui, coloco ó, esse 10 aqui e multiplico por toda aquela operação. 2x mais 4. E fecho aqui. Próximo, 30 dividido por 5 dá 6. Eu coloco 6 aqui fora e multiplico por toda aquela operação. 3x menos 9. Agora, 30 dividido por 2, 15. Então, eu coloco 15 aqui, que vai multiplicar toda aquela operação, que é 6 menos x. Agora sim, usei todos os denominadores? Usei. Eu vim aqui, ó, corto, corto e corto. E aí agora eu utilizo só o que estava lá em cima, que vai ser, olha lá, 10 vezes 2x, perdão, 2x mais 4, menos 6 vezes 3x menos 9, isso é igual a 15 vezes 6 menos x, tá? Faz o chuveirinho, olha lá, não precisa ir com pressa, vai ter 3 chuveirinhos aqui para fazer. Vai ficar 10 vezes 2x, 20x. 10 vezes 4 vai dar mais 40. Menos 6 vezes 3x vai dar menos 18x. Menos 6 vezes menos 9 vai dar mais 54. Isso é igual a 15 vezes 6 vai dar 90. 15 vezes menos x vai dar menos 15x. Tá? Organizando isso daqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. 20x menos 18x dá 2x. 40 mais 54 mais 94. Isso é igual, vou repetir lá do outro lado. 90 menos 15x. Agora eu vim aqui, ó, vou organizar, tá? Vai ficar 2x. Aquele 15x era negativo, vim para cá positivo. Mais 15x é igual o 90 que já tinha aqui. Agora o 94 era positivo, passa para o outro lado ele negativo. Aqui vai ficar 2x mais 15x, 17x é igual 90 menos 94 vai dar menos 4, tá? Vou ter que multiplicar a equação por menos 1? Não, né, pessoal? Quando que eu tenho que multiplicar por menos 1? Quando a incógnita aqui, ó, o número que tiver junto com ela for negativo, tá? No caso, menos 4 lá do outro lado não vai fazer diferença. Esse 17 está multiplicando o x, passa ele para o outro lado dividindo. A minha incógnita, então, vai ser menos 4 sobre 17 avos, né? Conjunto solução. Aqui, ó. Conjunto solução. Menos 4, 17 avos. Certinho, galera? Tranquilo, tá? Essa é assim, é a tipo mais trabalhoso que tem para se fazer com equação e fração, tá? Mas com calma, com jeitinho a gente consegue resolver, certo? Vamos continuar. Uma aeronave voou no primeiro dia de testes um total de 2/5 de um percurso. No segundo dia, voou 3/7 do percurso. E no terceiro dia, completou a fase de testes, voando 450 quilômetros. O restante do percurso, no caso, né? Quantos quilômetros a aeronave voou no primeiro dia? Então, presta atenção aqui, pessoal. O que que seria a minha incógnita aqui, né? Sempre que a gente está trabalhando com equação do primeiro grau, tem que ter incógnita. Eu sei qual é o tamanho do percurso? Não sei. Então, eu vou falar que x vai ser aqui, perdão, o percurso, tá? E agora sim, vai facilitar para a gente. Por quê? Ele fala, ó, no primeiro dia, 2/5 de um percurso. Então, vai ser o quê? 2/5 de x. No segundo dia, 3/7 do percurso. Então, mais 3/7 de x. E no terceiro dia, completou os testes voando mais 450 quilômetros. Mais 450 quilômetros. E isso vai ser igual ao quê? Ao percurso total, né? Igual a x. Agora a gente já trabalhou com equação com fração. Coloco o número 1 aqui embaixo. Tiro o MMC entre 5, 7 e 1. Vou colocar aqui, ó. 5, 7, né? Porque o 1 não precisa. Por 5 vai ficar 1 e 7. Por 7, 1 e 1. Multiplica.
5 vezes 7 vai dar 35, tá? Então, o meu novo denominador, ele é o 35. Lembra que aqui embaixo tem 1 também, né? Então, 35, 35, 35 e 35, né? Regra da bundinha. Olha lá. O que diz a regra da bundinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos fazer essa operação aí. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes, olha lá quem está em cima, ó, 2x, tá? 7 vezes 2x, 14x. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3x vai dar 15x. Do outro lado, 35, no outro lado ainda não, né? Outra fração. 35 dividido por 1 vai dar 35. 35 vezes 450, vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago, ó. 450 vezes 35. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 dá 25. Sobe 2, 5 vezes 4 é 20, mais 2, 22, né? Agora multiplica pelo 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, que vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Somou, vai ficar 0, 5, 7, 5, 1. 15.750. 15.750. Do outro lado da igualdade agora, 35 dividido por 1, 35 vezes x, 35x, né? Deixa eu só apagar aqui, porque a gente vai precisar de espaço. Vamos lá. Utilizei todos os denominadores, então posso vir aqui agora e ó, cortar eles. E repete embaixo do jeito que estava. Então ficou 14x mais 15x mais 15.750 é igual a 35x. Organiza, ó. Vai ficar aqui, ó. 14x mais 15x vai dar 29x. Igual. Na verdade, né? Tem um mais ali ainda. Mais 15.750. Isso é igual a 35x. Agora sim eu vou organizar, tá? O 35x está positivo de um lado, manda ele para o outro lado negativo. O 15.750 está positivo de um lado, manda ele para o outro lado negativo. 29x menos 35x vai dar menos 6x. Isso é igual a 15.750. Olha lá, o número que está junto com a incógnita, ele está negativo. Ou seja, eu tenho que multiplicar toda a minha equação por menos 1, né? Lembrando que esse 15.750 também está negativo, né? Então, multiplicando por menos 1 vai ficar 6x igual a 15.750. O 6 está multiplicando, passa ele dividindo. Então, vai ficar x é igual a 15.750 dividido por 6. Isso vai ser igual a 2.000, só um segundo, 625. Igual 2.625, tá? Acabou aí a questão? Não acabou aqui, tá? O que ele quer saber? Olha lá. Quantos quilômetros a aeronave voou no primeiro dia, tá? Dá pause aí se você estiver copiando, tá? Porque eu vou apagar um espaço aqui pra gente conseguir resolver aqui nesse pedaço. Tudo bem? Vou apagar aqui esse cantinho, ó. Lá no comecinho da equação. Ele é o finalzinho, vou deixar ele ali. Ele quer saber quanto voou no primeiro dia? Lá no texto ele fala, ó. Uma aeronave voou no primeiro dia de testes um total de 2/5 de um percurso. Ou seja, 2/5 de 2.625. Tá? Vou arrumar esse 5 aqui que ficou feio. Isso. Esse D, pessoal, ele representa uma multiplicação. Então fica 2/5 vezes 2.625.
E aqui a gente pode fazer de duas maneiras. Dividir e depois multiplicar, ou multiplicar e depois dividir. Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar e depois dividir, tá? Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2.625, tudo isso sobre 5. É igual, a multiplicação é igual a... Só um segundinho. Vou pegar aqui o pincel, isso. É igual... Pera aí, galerinha, rapidinho. A multiplicação teve um resultado de 5.250, que dividido por 5 vai dar 1.050. Ou seja, no primeiro dia, ele voou aí 1.050 quilômetros, tá? Não pode esquecer de quem? Conjunto de solução da questão vai ser 1.050, tá bom? Trabalhoso também, mas a gente tem que dar conta de resolver isso aí, certo? Dando continuidade, tá finalizando, tá, pessoal? Vem a parte onde a gente trabalha com equação com porcentagem, tá? Então vamos lá, acompanha aqui, ó. Com 25% do seu salário, Maurício compraria uma bicicleta por R$ 390 e ainda sobrariam 58. Qual é o salário de Maurício? Ou seja, primeira coisa, pessoal, apareceu questão com porcentagem, você tem que pegar essa porcentagem e transformar ela em uma fração centesimal e ir simplificando ela, tá? Nesse caso aqui, ó, eu consigo dividir em cima e embaixo por 25, que vai dar a mesma coisa que um quarto, tá? Então, é o seguinte, ó, para a gente resolver a equação dele, a gente vai fazer 1/4 de x, que é 1/4 do salário, que representa 25%, né? Menos o gasto dele na bicicleta, e ainda sobrou R$ 58. Apareceu agora uma equação com fração, né? Aqui tem 1, aqui tem 1. Quem é o MMC entre 4 e 1 é o próprio 4. Então vai ficar aqui, olha lá, 4, 4 e 4, né? Montei o mesmo esquema, aplica agora a regra da bundinha, e aí vamos lá, fazer a divisão e a multiplicação. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1x, x. 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 390, deixa eu fazer aqui, 4 vezes 390, 1.560. E 4 vezes 58, né? 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 58. 4 vezes 58 vai dar 232. Tá? Agora organize isso daí, vai ficar assim, né? Na verdade, eu já usei todos os denominadores, pode cortar. Repete tudo que estava lá em cima. X menos 1.560 é igual a 232. O 1.560 está no negativo, passa ele para o outro lado positivo. Fica 232 mais 1.560. Quanto que representa aí 25% do salário dele? Vai ser 1.792. Tá, pessoal? Conjunto de solução, 1.792. Tudo bem? Tranquilo aí, né? Foi a primeira questãozinha que apareceu na atividade. Dando continuidade aqui. Rodrigo gasta 25% de seu salário com roupas. Então, ó, de novo, apareceu 25%. Eu já deveria saber que isso aqui representa um quarto. A gente acabou de ver na questão anterior. 30% com alimentação. Então, lá, ó, 30%, tá? Vou cortar um zero aqui em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 10. Já está na forma irredutível, não tem como sair daqui, tá? E ainda sobram R$ 3.240. Qual o salário de Rodrigo? Então, lá, ó, vai ficar assim, 1/4 de x que ele gasta, mais 3/10 de x, é outro gasto dele. O que sobrou, 3.240, isso tudo é igual ao salário dele, que é x, que eu não sei qual é o valor, tá? Então, a gente viu aqui que tem denominador, o que não tem denominador a gente coloca um 1 e vai encontrar o MMC entre 4 e 10, tá? Ó, 4 e 10, põe no paredão, por 2 vai ficar 2 e 5, por 2, 1 e 5 e por 5,
1 e 1. Ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Tá? O meu novo denominador é o 20. Vamos lá. 20, 20, 20 e 20. Beleza? Vou apagar aqui o MMC porque a gente vai precisar de espaço. Vamos lá, comigo. A gente vai aplicar agora a regra da bundinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 dividido por 4. Perdão, 20 dividido por 4. 5. 5 vezes 1x vai dar 5x. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3x vai dar 6x. 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 3.240. 20 vezes 3.240. Isso é igual a 64.800. 20 dividido por 1, 20. 20 vezes x vai dar 20x. Agora que eu usei todos os denominadores, eu posso vir aqui e cortar eles, tá? Vou repetir tudo que estava escrito lá na parte de cima, aqui embaixo. Ó. 5x mais 6x mais 64.800 é igual a 20x. Certo? Organizando lá de novo, ó. 5x mais 6x, 11x. Mais 64.800, isso é igual a 20x. Tá? Aí, organiza de vez agora, né? O que tem x no primeiro membro, o que não tem x pro segundo. Vai ficar assim. 11x menos 20x é igual a 64.800. Menos também, né? Negativo. 11x menos 20x vai dar menos 9x é igual menos 64.800. Se o número que está junto com a incógnita está negativo, multiplica por menos 1. Vai ficar 9x é igual a 64.800. O 9 está multiplicando, passa ele dividindo. 64.800 dividido por 9. O valor de x aí e do salário dele é de R$ 7.200. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Dá um pause aí para vocês copiarem e vamos para a próxima, tá? Na cantina da escola, em determinada semana, foram vendidos 260 salgados. Sabendo que no período da tarde o total das vendas dos salgados corresponde a 30%, então vendem aí 260 salgados, né? Sabendo que no período da tarde o total de vendas dos salgados corresponde a 30% do que se vendeu pela manhã, quantos salgados foram vendidos em cada período? Então, assim, eu não sei quantos salgados foram vendidos pela manhã. Então, eu vou chamar de X a quantidade que foi vendida pela manhã, né? A gente sabe que de tarde foi vendido o quê? 30. Opa, fazer esse 3 bonitinho, né? 30% de X, né? Eu vou cortar um zero aqui só para simplificar. Vai ficar 3 décimos de X, tá? Agora pensem comigo. Se eu somar a quantidade que é vendida de manhã mais a quantidade que é vendida de tarde, isso tudo tem que dar o total de salgados que foi vendido, que é 260, tá? Onde não tem nenhum denominador, coloco 1. O denominador entre 10 e 1 é 10, tá bem? Vamos lá. O MMC, então, aqui, ó, entre 10 e 1 vai ser 10, tá? 10, 10 e 10. Aplica a regra da bundinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes x, 10x. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3x, 3x. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 260 vai dar 2.600. Tá? Usei todos os denominadores. Agora eu posso vir aqui e cortar os de baixo. Repete lá do outro lado, lá, ó. 10x mais 3x é igual a 2.600. 10x mais 3x vai dar 13x. Isso é igual a 2.600. O 13 está multiplicando, passa ele dividindo. 2.600 dividido por 13. Se você fizer a continha aí, você vai descobrir que pela manhã, né, que seria o x, é vendido 200. Mas a questão ele quer saber o quê? Quantos salgados foram vendidos em cada período. Então é o seguinte, ó. De manhã foi vendido 200 salgados. Se o total foi 260, quantos foram vendidos à tarde?
que falta, né, pessoal? 260 menos 200, o que foi vendido foi 60 salgados, tá? Conjunto de solução aqui, ó, 60. Certinho? Podemos dar continuidade aí, né? Agora sim, é a última questão, tá? Espero que eu tenha conseguido aí ajudar vocês. Vamos só finalizar aqui essa atividade. Em um dia de trabalho, um feirante vendeu 78 quilos de laranja. No período da tarde, ele vendeu 20% do que vendeu pela manhã. Quantos quilogramas esse feirante vendeu no período da tarde? Perdão, no período da manhã. Bem semelhante ao que a gente viu, né? Vamos lá, falar que X é a quantidade que ele vendeu de manhã e que à tarde ele vendeu 20% do que vendeu de manhã. Então, 20%, se eu simplificar isso aqui por 20 em cima e embaixo, vai dar a mesma coisa que 1/5. Então, 1/5 de x. Então, se eu vir aqui, x mais 1/5 de x, que representa 20%, isso aqui vai dar o total que ele vendeu, que foi 78 quilos. Quando não tem denominador, coloco 1. O MMC entre 1 e 5 é 1, tá? Perdão, é 5. Sempre é outro número tirando 1. Então, vai ficar aqui, ó, só organizando, repete o mesmo padrão, coloca o 5 embaixo e faz a regra da bundinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Vai ficar aqui. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes x, x. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 78 vai dar 390. Continuando, pessoal. Eu já usei todos os denominadores, né? Posso cortar eles aqui, ó. E agora eu venho aqui, repete tudo que está lá em cima. 5x mais x é igual a 390. 5x mais x, lembra que aqui tem 1, né? 5x mais 1x, 6x. 6x é igual a 390. O 6 está multiplicando, passa ele dividindo. Vai ficar 390 dividido por 6. O valor de x é 65, se você fizer a continha aí, tá? Ele quer saber exatamente quantos foram vendidos no período da manhã, seria o valor de x mesmo, né? Então, conjunto de solução é 65. Certo, pessoal? Galerinha, boa prova para todos vocês. Espero realmente ter conseguido ajudar todos vocês, tá? Tchau, tchau e até a próxima.